queridos alunos do quinto ano, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão de estudos paraenses. Nessa aula nós vamos abordar os pontos principais que nós já falamos aqui durante as nossas 8 aulas anteriores. Então, presta bem atenção porque é um resumo bem bacana para a sua prova, tá? E a tua prova vai estar baseada nessa revisão, então muita atenção de verdade, tá? Pega o teu material, vamos estudar porque eu quero muito corrigir o teu 10. Muito bem, galerinha, então nós vamos agora para a nossa aula de revisão, tá? Lembrando que aqui a gente vai tratar dos pontos principais, tá? De todo o nosso conteúdo, tá? Se de repente você tiver alguma dúvida, né, sobre alguma coisa que a gente falar aqui, nada te impede de voltar lá na aula referente a esse assunto, tá? E rever a aula para poder tirar essa dúvida, sem problema nenhum, tá? Então, aqui a gente vai rever alguns conceitos e trabalhar com algumas perguntas que são bem específicas que podem vir na tua prova, tá bom? Então vamos só lembrar, tá? Quem é que foram os primeiros europeus a chegarem na Amazônia? Você lembra? Você pode chutar, se são os portugueses. Não, presta atenção, pegadinha, tá? Na verdade, os primeiros europeus a chegarem na Amazônia foram os espanhóis, tá? Não foram os portugueses, tá? E quem que ajudou os europeus a conseguirem as riquezas? E por quê? Então, são duas perguntas em uma aqui, tá? Quem que ajudou os europeus a conseguirem riquezas? Lembra? Alguns dos povos indígenas que estavam aqui. Não eram todos, porque nós vimos em outras aulas, né, que daqui a pouco a gente vai relembrar também, tá? Que haviam muitos conflitos entre indígenas e portugueses, tá? Mas alguns povos acabaram ajudando, né, sim, os europeus a conseguirem o que eles queriam, tá? Extrair madeira, né? Procurar lá as frutas, as sementes que eles estavam atrás para vender lá na Europa. Agora, por quê? Lembra do porquê que esses povos ajudaram, né, os europeus? Por quê? Porque os europeus davam coisas, né, que esses indígenas eles não conheciam, então passou a se interessar, né? A priori, né, era aquelas coisas bem bestas, tipo espelho, pente, mas depois os indígenas, né, também queriam instrumentos de trabalho, pá, enxada, armas, que eram coisas que eles não tinham e por aí vai, tá? Então, tinha ali, rolava uma troca, tá? Não era assim, por nada que os indígenas ajudavam, certo? E lembra, os portugueses, eles não gostavam que os indígenas ajudassem outros europeus, né? Então, rolava essa ajuda ali entre os indígenas e os portugueses? Sim. Ah, mas os indígenas podiam ajudar qualquer europeu? Não. Por quê? Tá? Porque eles não queriam que os outros europeus levassem as riquezas da Amazônia. Queriam ser os únicos a poder ter acesso a essas riquezas. Então, sendo assim, eles não queriam que os indígenas ajudassem a outros europeus, né, que não fossem os próprios portugueses, certo? E aí, para tentar, eu vou sumir um pouquinho que vai poder aparecer para vocês, tá? Então, ó, para fazer com que esses europeus que estavam aqui, né, e durante muito tempo ficaram aqui, tá, explorando, os portugueses tiveram que expulsar esses outros europeus daqui, holandeses, franceses, ingleses que estavam aqui, tá? E aí eles tiveram que criar, né, começar de fato a colonizar a Amazônia, porque a colonização do Brasil ela começa em 1500, mas a colonização da Amazônia, né, ela vai começar só em 1616. Então, em 1616, os portugueses chegaram aqui, né, nas terras onde hoje é o estado do Pará, e só aí é que começou a colonização da Amazônia, tá? Só a partir daí que vai começar essa colonização, começando por onde? Começando pela fundação da cidade de Belém, tá? Belém foi criada para proteger a Amazônia de outros estrangeiros, certo? E aí, lembra o que é colonizar? Lembra? Ó, colonizar é transformar um lugar em colônia, tá? E o que é colônia? Colônia é uma terra dominada por pessoas de outro lugar. Então, o Brasil, ele era colônia de quem? Dos portugueses, porque foram uma terra que foi dominada pelos portugueses, invadida e dominada pelos portugueses. A Amazônia também, né? Junto com o Brasil, era uma colônia de Portugal. E qual que foi o período colonial amazônico, ou seja, o período de tempo em que a Amazônia foi colônia de Portugal? Começou lá com a fundação de Belém, em 12 de janeiro de 1616, e foi terminar com
a adesão do Pará à independência. Então, quando o Dom Pedro I declara lá que o Brasil é independente, ou seja, vai ser uma nação independente, é em 7 de setembro de 1822. Só que o Pará, ele não adere, ou seja, ele não participa disso logo. Ele demora quase um ano até participar, tá? Vocês vão estudar isso mais aprofundadamente mais para frente, tá? Mas ele só vai aderir em 15 de agosto de 1823. Então, o período colonial amazônico, ele começa em 1616 e termina em 1823, tá? E como que foi colonizar a Amazônia? Lembra? Nós falamos sobre isso. Então, a colonização, ela ocorre principalmente por meio das missões religiosas, porque se tinha uma quantidade de indígenas, de povos indígenas muito grande aqui, e a Igreja Católica tinha um interesse muito grande em catequizar esses índios, ou seja, torná-los cristãos obedientes. Então, esse processo de catequização ajuda o indígena a ficar mais obediente aos portugueses, né? Então, isso foi algo importante no processo de colonização, tá? Além da preocupação de ocupar a terra. Então, primeiro de tudo, para colonizar a Amazônia, tinha que se ocupar a terra, tá? A maioria dos povos indígenas daqui não gostaram nem um pouco de verem as suas terras invadidas pelos europeus. Então, afinal de contas, eles estavam ocupando aquelas terras há séculos, né? Tiravam dali o seu sustento e, de repente, viram as suas terras invadidas por outras pessoas. E aí, por causa disso, por causa desse conflito, porque os indígenas não aceitaram, né, isso, você vai ter ali o uso da força por parte dos portugueses para tirar esses povos indígenas dessa terra e ocupar, né, essas terras que antes eram dos indígenas. O que vai ajudar muitos portugueses nisso? Eles têm armas de fogo e os indígenas não, né? Então, os indígenas acabam sendo expulsos das suas próprias terras pelos portugueses, tá? Só que para poder produzir na terra ou, né, chegar aonde estavam ali as riquezas que eles desejavam, eles precisavam de gente que trabalhasse, tá? E aí os trabalhadores que esses portugueses vão pegar são justamente os indígenas que eles acabaram de expulsar da terra. E aí muitos deles vão ser forçados a trabalhar para os portugueses. E lembra, nós falamos sobre isso, né? Quando uma pessoa ela é forçada a trabalhar, significa que ela está sendo obrigada, tá? Então isso caracteriza como trabalho escravo. Então os indígenas, muitos deles foram usados durante muito tempo como mão de obra escrava para os portugueses. Eles tinham que trabalhar nas terras que antes eram deles, mas agora para produzir riqueza para os portugueses, né? E como que esses portugueses produziam as riquezas na Amazônia? Eles exploravam as drogas do sertão. Lembra das drogas do sertão? Né? Copaíba, andiroba, salsa parrilha. São essas especiarias, esses temperos, os frutos que eram próprios da região. Eles foram chamados de drogas do sertão. Tá? E eles exploravam isso através do extrativismo. O extrativismo é quando você vai lá e tira, né, o produto direto da natureza. Não plantou ele, não fez nada. Você vai só lá e tira. Então, isso é extrativismo. Era como eles conseguiam as drogas do sertão, né? E como os indígenas sabiam onde encontrar, né, e esses produtos e como preparar esses produtos para que eles pudessem durar meses, né, e chegar até a Europa, né, eles eram utilizados como a mão de obra principal para pegar aí essas drogas do sertão. Então, durante muito tempo, praticamente em todo o período colonial amazônico, o extrativismo ele vai ser a principal atividade econômica para essas pessoas, para esses portugueses, tá? Né? Só que nesse caso, os povos indígenas os povos indígenas sempre fizeram extrativismo, né? A coleta, né, dos frutos e das sementes, os povos indígenas sempre fizeram isso. Só que antes eles faziam para si mesmos e agora eles estavam fazendo para os outros, né? Eles estavam fazendo para os portugueses, produzindo riqueza para os portugueses, tá? Só que o extrativismo não era a única atividade econômica da época, né? Então tinha outras atividades. Então, além do extrativismo, quais eram as outras atividades? Agricultura, pecuária e a fabricação de barcos. Fabricação de barcos porque você tinha madeira em abundância aqui, né? E agricultura e pecuária, né, que é a plantação e a criação de animais, também servia para o próprio sustento das pessoas que moravam aqui. E quem que produzia tudo isso, tanto no extrativismo, quanto na agricultura, na pecuária, na fabricação de barcos? Os povos indígenas eram os principais trabalhadores, mas não eram os únicos. Você tinha muitas famílias de europeus que trabalhavam também, nem todo mundo que vinha de lá era rico, né? Muitos deles vinham para cá para tentar a vida, então tinha que trabalhar para isso.
tá? Claro que os trabalhos mais difíceis eram realizados pelos indígenas, mas também se tinha, posteriormente, você vai ter os trabalhadores trazidos da África, né? Os negros, que vão ser feitos de escravos no lugar dos indígenas, né? Sempre trabalhando sem qualquer remuneração, né? Isso também caracteriza como escravidão, tá? E como que eram as coisas na sociedade colonial? Vamos lembrar, tá? Lembra, a sociedade colonial, ela não era uma sociedade em que todo mundo podia participar, né? Então você tinha muitas regras, mas nem todo mundo podia tudo. E algumas pessoas não concordavam, né, com esse tipo de relação social. Então os povos indígenas, eles não aceitavam trabalhar o tempo todo para produzir riqueza para os portugueses, né? Pelo menos não tanto de riqueza que os portugueses queriam, almejavam, tá? Então muitas vezes eles não aceitavam as ordens dos portugueses, isso gerava conflito, gerava, né, uma guerra ali. Os povos africanos também, que assim como os indígenas eram obrigados a trabalhar, nem sempre aceitavam, né, trabalhar de forma pacífica para os portugueses. Então, muitas das vezes, tanto indígenas quanto portugueses, portugueses não, africanos, né, eles fugiam, né, para não serem forçados a trabalhar. E lá no meio da floresta, em locais muito distantes, eles criavam uma nova sociedade, né, com regras próprias e tal, e livres, né, de serem dominados por outras pessoas. Lembra? Essas novas sociedades eram os quilombos, tá? E a sociedade colonial amazônica, como é que ela era? Tá? Então, lá em 1616, a sociedade amazônica ela começou a ser formada. Então, lá no início do período colonial, né? Quem formava essa sociedade? Os povos indígenas que já viviam na Amazônia e foram obrigados, né, a viver com os povos vindos da Europa e da África, né? Da Europa vieram os portugueses e da África os povos do interior do continente africano que foram trazidos para cá, tá? Então a gente tem aqui um mapa que a gente trabalhou, né, que tem no teu livro, a gente trabalhou na aula também, da onde que vieram essas pessoas que começaram a formar a sociedade colonial amazônica. Os indígenas que já estavam aqui, os portugueses vindos da Europa e os africanos que foram trazidos forçadamente para cá também, tá? Então, nessa convivência uns com os outros, né, essas pessoas elas foram casando entre si, foram gerando os filhos, né, os filhos desses casais também foram gerando outros filhos e cada um foi ensinando, né, para essas pessoas, né, para esses filhos, para essas crianças, os seus costumes. E aí os costumes dos indígenas, dos europeus, dos africanos, eles foram se misturando, né? E aí se misturaram tanto que daqui a pouco ninguém sabia de onde que tinha vindo o costume, né? Só sabiam que gostavam de coisas parecidas. Então gostava de comer farinha, de dormir na rede, de dançar o boi, o carimbó, de tomar açaí, de tomar tacacá, enfim. E aí a gente tem a formação do princípio da cultura amazônica, da cultura paraense, né, aqui na nossa região, justamente vindo dessa mistura desses povos que conviviam aqui com conflitos, sim, mas aos poucos eles foram aprendendo a conviver uns com os outros, né, mesmo que nem sempre concordassem com tudo, certo? Então, essa aqui é a nossa revisão, tá? A gente viu os pontos principais que vão cair na tua prova. Estuda, presta bem atenção na descrição aí da aula para saber qual é a atividade que você tem que fazer, tá bom? Continue se cuidando e eu espero que a gente se veja logo logo, tá bom? Um beijo e tchau!